Você já se perguntou o que é melhor fazer primeiro? Investir ou quitar as dívidas? Essa dúvida parece simples, mas carrega o peso das decisões que moldam o futuro financeiro de qualquer pessoa. De um lado, a vontade de fazer o dinheiro render. Do outro, o medo dos boletos que nunca acabam. E é nesse impasse que a maioria trava, sem perceber que ficar parado é a pior escolha de todas. Hoje você vai entender o que realmente faz sentido nessa decisão e descobrir o caminho mais inteligente para conquistar sua liberdade financeira. Entendendo o peso real das dívidas. Dívida não é só um número. É uma sombra que acompanha cada pensamento, cada plano, cada noite mal dormida. Ela consome energia, foco e tempo. E o mais cruel é que, quanto mais você tenta correr, mais parece que ela te alcança. Porque as dívidas não crescem sozinhas, elas se alimentam dos juros. E os juros compostos são impiedosos quando estão contra você. Enquanto o dinheiro dorme, a dívida trabalha. Enquanto você luta para pagar uma parcela, ela já está gerando outra. Esse é o custo invisível das dívidas. Não é só financeiro, é emocional. Por isso, antes de pensar em investir, é preciso entender o quanto essa bola de neve afeta não só o bolso, mas também sua paz de espírito. Mas se as dívidas te puxam para baixo, há algo que pode te empurrar para frente. O custo dos juros, o inimigo silencioso. Pouca gente percebe, mas os juros são um inimigo invisível e extremamente eficiente. Enquanto um investimento conservador rende 1% ao mês, o cartão de crédito cobra 12%, o cheque especial passa de 10% e o empréstimo pessoal não fica muito atrás. É uma guerra desigual. Nenhum investimento vence uma dívida cara. Por isso, quando você paga uma dívida com juros altos, na prática, está ganhando o mesmo rendimento que deixaria de perder. É um investimento garantido, com retorno imediato e sem risco. A diferença é que, nesse caso, o lucro é a tranquilidade. E cada dívida quitada é uma vitória, um aumento real no seu poder financeiro. Mas o jogo não termina aqui, porque o verdadeiro poder surge quando você faz o dinheiro trabalhar para você. O poder dos investimentos. Quando o dinheiro trabalha para você, investir é transformar o tempo em aliado. É colocar o dinheiro para gerar dinheiro, mesmo quando você dorme. É o oposto do endividamento. Enquanto a dívida cresce contra você, o investimento cresce a seu favor. E é nesse ponto que a vida financeira muda de direção. Quando você entende que cada real aplicado é um pequeno trabalhador, incansável e fiel, começa a enxergar o dinheiro de outro jeito. Você para de correr atrás dele e começa a fazer ele correr por você. Mas para chegar a esse estágio, é preciso antes quebrar o ciclo do sufoco. E é aí que entra o equilíbrio. O ponto onde pagar e investir podem coexistir com estratégia. O ponto de equilíbrio, quando investir começa a fazer sentido. Nem sempre é tudo ou nada. Existem casos em que quitar parte da dívida e investir o restante é o caminho ideal. Principalmente quando as taxas são baixas e você tem controle sobre seus gastos. Imagine que você tem uma dívida com juros de 1% ao mês e encontra um investimento rendendo 1,2%. Faz sentido começar a investir, desde que mantenha disciplina e não volte a se endividar. Esse equilíbrio exige inteligência emocional. O segredo está em entender que dinheiro é energia. Ele precisa circular com propósito. Você pode pagar dívidas e ainda assim plantar as sementes do futuro. Mas isso só funciona quando existe uma base sólida. E essa base começa dentro da sua mente. Mentalidade financeira. O verdadeiro divisor de águas. Toda mudança financeira começa na cabeça. Porque o problema quase nunca é o dinheiro. É o comportamento. Muita gente quita dívidas, mas volta a dever. Outros aumentam a renda, mas continuam quebrados. Sem disciplina, não existe liberdade. Ter mentalidade financeira é entender que riqueza é construída no silêncio, com constância e paciência. É saber esperar o tempo agir, sem buscar atalhos. A maioria quer resultado rápido, mas a verdadeira virada acontece quando você decide mudar hábitos. Guardar antes de gastar. Planejar antes de comprar. Investir antes de querer ostentar.
E quando essa mentalidade se firma, o dinheiro deixa de ser um problema e vira ferramenta de construção. Dívidas boas versus dívidas ruins. Nem toda dívida é inimiga. Existe a dívida que empobrece e a que constrói. Dívida ruim é aquela feita por impulso. Cartão estourado, compras desnecessárias, financiamentos que drenam o salário. Essas te prendem num ciclo de sobrevivência. Mas há dívidas que podem gerar retorno, um curso que aumenta a sua renda, um investimento em um negócio ou algo que traga crescimento real. O erro está em não saber diferenciar. Quem entende essa diferença começa a usar o crédito de forma estratégica e não emocional. Porque o problema nunca foi dever. O problema é dever por coisas que não trazem nada de volta. E quando essa consciência chega, as decisões mudam e o progresso começa. Estratégias práticas para equilibrar as duas coisas. Agora que você entende os dois lados, vem a parte prática. Se você quer equilibrar investimento e dívida, siga uma ordem simples, mas poderosa. Primeiro, elimine as dívidas caras. Cartão, cheque especial e empréstimos com juros altos. Essas são armadilhas que drenam sua energia financeira. Segundo, monte uma reserva de emergência. Ela é o seu escudo. De 3 a 6 meses dos seus gastos, em algo seguro e com liquidez, como Tesouro Selic ou CDB diário. Ter essa reserva é o que impede que uma emergência te empurre de volta para o endividamento. Terceiro, comece a investir. Mesmo que seja pouco, a constância é o que muda o jogo. Um investimento pequeno, feito todo mês, vale mais que uma promessa de investir quando sobrar. Porque nunca sobra. Você cria o hábito, e o hábito cria a liberdade. Essa é a base da construção de riqueza. Eliminar o que te prende e nutrir o que te impulsiona. O ciclo da liberdade financeira. Quando você quita dívidas e começa a investir, algo muda profundamente. Os juros deixam de te perseguir e passam a trabalhar para você. O dinheiro começa a sobrar. A sobra vira investimento, e o investimento vira tranquilidade. Esse é o ciclo da liberdade financeira. Menos dívida, mais controle, mais futuro. Um ciclo que começa pequeno, mas se expande com o tempo, até o ponto em que o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser apenas um meio de viver melhor. O primeiro passo é decidir mudar. No fim das contas, a dúvida investir ou quitar dívidas tem uma resposta simples. O mais importante é agir. Porque quem espera o momento perfeito nunca começa. Você não precisa ter muito para mudar. Precisa começar com o que tem. Cada real bem usado é uma semente. Cada dívida quitada é um avanço. E cada investimento é uma promessa para o seu futuro. A liberdade financeira não começa no banco, começa na sua decisão. E essa decisão pode ser tomada hoje.